que é um dos poucos que tem no mundo, que é o Star 7, o dispositivo aí que rodava Applets, rodava Java, e aí o PIN ali do Java, de uma maneira até irônica, atrás está um CD do Internet Explorer, mas em 1992 ele já tinha um formato do que é hoje um tablet, né? Já era touchscreen, aceitava memória externa, já tinha áudio, já tinha multimídia, já tinha um monte de coisas que vieram aí para a computação móvel depois. Aqui a gente está no Museu da História da Computação, uma história incrível no começo da computação de cartão perfurado. O que aconteceu é que a cada 10 anos a Constituição americana exigia que o governo fizesse a contagem das pessoas, quem trabalhava, quem não trabalhava, contagem de filhos e tudo mais, e até 1790, com menos de 4 milhões de habitantes, essa contagem era algo gerenciável manualmente. Um século depois, o número da população era de 63 milhões, então tem esses dados aqui. E então o governo viu uma grande encrenca que era fazer o censo, seguir a Constituição em cima disso e como que seria feito. Então essa crise organizacional acabou gerando com que o governo fizesse um concurso, veio que é o primeiro hackathon assim, importante, para quem fizesse a melhor máquina, e foi então que essa máquina que está bem na nossa frente ganhou. Era uma máquina criada por um cara chamado Hermann Hollerith. Gravem esse nome, Hermann Hollerith. E ele criou essa máquina, ganhou o concurso e ela já era 10 vezes mais rápida. E ela introduziu o conceito de contagem de cartões perfurados. Então se perfurava o cartão conforme a tabulação daquele determinado dado, marcando quantidade de filhos, localização e tal. E então entrava com essa máquina aqui, ela de uma maneira totalmente analógica e mecânica, né? Totalmente mecânica, sem elétrica. Ela contava os... É que o governo, na década de 1935, que a contagem acabou em 1900, a contagem de 1890. Então, em 1935, o governo aposentou, no meio da crise, 30 milhões de americanos. E precisava, então, fazer o cálculo do salário e a cálculo da base dessa aposentadoria toda. Foi então que o Hollerith, o Hermann Hollerith, passou a usar essas máquinas para servir o governo nessa calculeira toda, com cartões perfurados, e foi então o cara chamado Hermann Hollerith que fundou a IBM. Então a IBM foi a empresa que dominou o mercado de cartões perfurados até a década de 70, 80, e está por trás do começo da história da computação, vamos dizer assim, mecânica, né? Não é nem a computação analógica. A analógica a gente vai para o próximo setor. De contagem de cartão já mais avançadas. Essa daqui é uma máquina de cartão de marcar ponto, na verdade. Então marcava o ponto, perfurava o cartão. Uma informação curiosa é que o cartão tinha o tamanho de uma nota de 10 dólares, né? Então você, acredito, você podia pôr o seu cartão. Então essa história toda de marcar ponto, bater ponto no cartão e tudo mais, isso vem lá de você pegar
Isso vem da história da computação do cara chamado Olerite, por isso que você recebe o teu tão famoso aí. Então, a evolução do humano, de uma maneira em geral, nos últimos séculos, se baseou muito na guerra, infelizmente. Mas, felizmente, nós temos bons frutos que foram colhidos disso. Computador era o nome da profissão de um matemático que calculava o trajeto de mísseis. E até hoje é gasto muito, toda vez que se constrói um míssil, precisa se construir o algoritmo de cálculo do trajeto do míssil, né, de balística aí do míssil e tal. Então a gente está aqui em frente a uma máquina que era operada por uma pessoa, que era o computador, uma máquina analógica, que é um analisador de diferencial de 1956, usado para essa parte de balística da guerra, para que o ser humano, que se chamava, cuja profissão era computador, viesse operar isso. E que em seguida, tudo isso com a evolução, o computador virou um robô. Então a primeira profissão a ser morta pelo computador foi a profissão computador. Bom, vou comentar um outro fato muito incrível, que é a máquina de criptografia da Alemanha. A gente está bem em frente a ela aqui, chamada Enigma, e uma máquina toda construída em madeira e tal. E ali eles entravam, naquelas 3 rodas superiores, eles entravam com um código que era alterado todos os dias. Então o pessoal estava tentando correr atrás de quebrar a criptografia, mas tinha só 24 horas e as mensagens eram muito longas. E eles então estavam perdidos de como fazer isso. E foi então que foi enviado um time de matemáticos e tal. O Turing estava envolvido nisso daí. O que eles fizeram, a estratégia que eles fizeram foi reduzir o universo da mensagem, porque eles tinham descoberto que as mensagens tinham um cabeçalho que chamava Heil Hitler. Então eles começaram a trabalhar só em cima da decriptografia do Heil Hitler. Então foi feita a máquina de Turing para fazer a quebra do algoritmo de criptografia, e com isso foi reduzido o tempo, né? Depois que eles conseguiram fazer a máquina de Turing que quebrava a criptografia da Enigma, eles conseguiram reduzir aí em vários anos o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, estamos aqui agora na parte da história mesmo de como evoluiu os circuitos, desde os circuitos mecânicos até para os transistores valvulados, depois o uso dos primeiros transistores com semicondutores pela Fairchild. Então nós temos aqui uma máquina baseada em relés mesmo, né? Então são relés clack, clack, clack para fazer os zeros e uns. Aqui são os vacuum tubes, os transistores valvulados que duraram por um tempão. E aí começa a entrar toda a história dos semicondutores, que popularmente, né, foi trazido pela Fairchild, o semicondutor baseado não em silício, e aí ganhou até um prêmio Nobel na época, e os inventores ficaram todos cheios de pá. E o que aconteceu foi que várias pessoas da Fairchild saíram e fundaram uma nova empresa para trabalhar em transistores baseados em silício, e essa empresa nada mais é do que a Intel. Então, da Fairchild, aqui no Vale do Silício, até um bar que era onde se reuniam e faziam happy hours os caras que criaram os transistores da Fairchild. Então nasceu a Intel aqui numa corrida para servir a Apollo 11, para o homem ir para a Lua. Então, além da guerra, a corrida espacial também trouxe muita pressão na evolução tecnológica, e então foi com os computadores da Intel que o homem foi para a Lua, com toda essa evolução que a gente analisou, desde os cartões perfurados, a demanda, a necessidade de criar a máquina, a invenção, a criatividade, a ciência, a guerra, a música, tudo isso caminhando muito junto. E é fantástico esse museu, porque você vê a história de como nasceu. E hoje a gente está na corrida da internet, nós fizemos parte já da corrida da internet, e agora a gente tem essa corrida da internet das coisas, que eu acho que ela vai ser tão significativa quanto as demais corridas. Então é isso aí, diretamente no Museu da História da Computação, um rápido resumo da evolução do computador, desde o estado mecânico até o seu estado de silício, que é o estado que permanece hoje. No futuro, quem viver verá.